Oferecimento do Instituto Inesp Cult Educacional Grupo de Carimbó, Flor de Carajás. Acredito que foi o Senhor que me trouxe aqui, eu uma palavra para falar para vocês, através de um louvor. Não foi fácil. A tia Maiana, que eu trabalho no departamento infantil, da criança, eu sou da igreja das criancinhas, então eu sou chamada de tia.